continuando para o nosso segundo vídeo aqui contra, né, o cinismo ateísta. Pessoal, do vídeo anterior para esse aqui eu recebi prints que, rapaz, cara, não dá para não rir. Tá? Seguinte, o David se desesperou, fez um monte de post falando para eu esquecer ele, falando, e daí se você refutou Gilberto Santos, o que que isso tem a ver e tal. David, o que que isso tem a ver? Certo? Isso tem a ver com você mesmo, né? Por quê? Porque na sua estratégiazinha cínica de tentar me excluir do debate, né, o que que você, junto com a Liga Racionalista, fez? Vocês escolheram alguns ateístas, né, para alencar eles como se eles fossem os grandes nomes do ateísmo aqui no YouTube, da apologética ateísta atual. E tem tópicos seus onde você fala, nós ateístas caímos em descrédito porque os antigos apologistas ateístas eram ruins. Ainda bem que a gente está construindo um novo cenário com a Liga. E aí você marca Técio, você marca Gabriel Brasileiro, você marca Gilberto Santos. Então, se você está depositando nessas pessoas em específico a esperança de uma nova alvorada intelectual do ateísmo, tem tudo a ver com o motivo pelo qual eu estou batendo nessas pessoas em específicas. Como você pode dizer que as coisas não têm a ver? Você é tão medíocre que você ficou levantando, o nome do Gilberto Santos porque ele é ex-apologista. Então você vende essa ideia aos ateus, que se eles querem conhecer direito a coisa, que eles sigam o Gilberto Santos, não a mim, porque ele sim sabe das coisas. E aí quando eu demonstro que ele não sabe e mando pra você, o que você faz? Você chora dizendo que tá perseguido, você me bloqueia, você faz textinho de mimimi, meu Deus, eu que sou o menino malvado. Você fica tão desesperado, não sabendo responder, que você implora aos plantos que eu esqueça vocês, que eu esqueça os ateístas. Então, quer dizer, você não consegue sequer saber por onde começar a me refutar. Por isso que você nem tenta. E aí você alega, e ainda que você tivesse refutado Gilberto nisso, e daí? Então, quer dizer, você já praticamente assumiu que você não tem sequer cognição para conseguir ajuizar se eu refutei ou não. Por quê? Porque você também não sabe absolutamente nada do tema. E você alega, se você refutou ele nisso, e isso quer dizer que nos outros temas ele está errado? Bom, eu vou colocar outros vídeos aqui, onde eu demonstro que em vários vídeos dele, boa parte do conteúdo dele, é sobre as supostas escolas de apologética diferentes, certo? E este primeiro vídeo que eu fiz, batendo no seu queridinho, é pra quê? É porque através disso eu demonstro que todos os vídeos dele são uma mentira, certo? Ele é um fanfarrão, seu 02, é um fanfarrão, tá bom? Então, vamos entrar no vídeo. Galera, nesse vídeo aí de Gilberto Santos, olha o que acontece. Ele está falando, existem escolas de apologética como o teísmo clássico ou o teísmo pressuposicionalista. Pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. Esse já é o 4º ou 5º vídeo que o Gilberto Santos tem no canal dele, pelos que eu vi, ainda tem os outros que eu não vi, que ele sempre faz isso. Tem essas escolas de apologética e tudo mais. Tem um call, que ele fez com o Shaolin ateu, só sobre isso, onde ele vai falar sobre as escolas de apologética. Então, tipo assim, o Gilberto Santos, ele se levantou nesse debate justamente sobre a alegação de que, por ele ser ex-apologista, ele compreende tanto da apologética quanto os apologistas, e por isso mesmo ele é um nome melhor no
entre os ateístas ou entre os agnósticos, né, se supostamente ele é agnóstico e etc. Então ele seria uma pessoa de tamanha credibilidade, né, para bater nos teístas por ser ex-apologista, né? Isso, inclusive, é uma estratégia comum do ateísmo. Ficar levantando supostos ex-apologistas. Por quê? Porque sobre o nome de ex-apologista, eles tentam acreditar uma espécie de autoridade. Ele pode discutir apologética porque ele é ex-apologista. Gilberto Santos diz que defendeu a fé cristã por 8 anos em outros vídeos dele, né? E aí eles colocam, né, o Vinícius César é ex-apologista evangélico, né, o Jason Ferrer é ex-apologista, o Gilberto Santos é ex-apologista. Mas olha só que curiosidade, eu tô nesse meio apologeta já há 10 anos, desde o Orkut, e eu nunca ouvi falar dessas pessoas, eu não as conhecia, né? Então, que autoridade é essa? E quando eu demonstro que eles não sabem absolutamente nada de apologética, eu estou justamente batendo no ponto central pelo qual eles se alencaram como, né, os novos nomes da apologética ateísta. Então, é por isso que diz tudo a respeito. Então, veremos esse vídeo do Gilberto Santos. Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre... Esse é um vídeo um pouco mais interno, né? Pra galera que me segue aqui, que também segue o Antônio. Eu queria expressar para vocês algumas considerações e observações minhas, como eu concordo com a decisão que o Antônio tomou de não gastar o seu tempo dele debatendo com aquele camarada pressuposicionalista do Yuri Schein, sei lá. Então, eu quero trazer para vocês aqui um pouco mais sobre o que são esses tipos de apologistas incomuns, digamos assim, fora da curva, exóticos, que você não conhece tanto porque eles não são populares porque eles não são levados a sério na academia, que tem uma postura muito agressiva, muito expansiva e muito fora do que nós estamos acostumados a ver. São os tais apologistas pressuposicionalistas. E depois eu quero mostrar para vocês por que o Antônio tomou a decisão mais acertada em não participar desse debate, não acontecer, não dar trela para esse show de horrores que seria. Antes de mais nada, eu ainda pretendo fazer um vídeo sobre isso, mas eu gostaria de dizer para vocês que na apologética existem no mínimo 5 escolas. Escolas entre aspas, são mais tipo assim, metodologias e orientações. Você tem a apologética clássica, que é aquela do Craig, que você conhece, né? O Craig ele faz uma diferença entre conhecer o cristianismo e demonstrar o cristianismo, e você pode demonstrar o cristianismo através dos argumentos, apesar que para conhecer você precisa da experiência. Os evidencialistas, eles não fazem essa distinção, ou seja, você pode conhecer o cristianismo através das evidências, e você tem um meio termo, né, um misto disso, que são os chamados acumulativistas, né, que através de uma acumulação de argumentos você constrói um caso perfeito para o cristianismo, né, uma defesa perfeita. Você tem os da epistemologia reformada, que eles negam a prioridade do evidencialismo e defendem que o cristianismo, a fé em Deus é racional, de maneira fundamental, assim como é racional acreditar que existem outras mentes além da minha, ou que o mundo externo é real. E tem essa escola, a escola pressuposicionalista, tá? Como funciona então a visão do pressuposicionalista? Ele parte do princípio de que a palavra de Deus é o axioma fundamental da filosofia e da verdade. Okay? Então, para eles, os incrédulos ou os não cristãos, eles padecem daquilo que eles chamam de efeitos noéticos do pecado. Os efeitos noéticos do pecado seriam as consequências do pecado original no nosso aspecto intelectual, né? No aspecto espiritual, o pecado nos deixa alienado de Deus, em rebeldia, em estado de rebelião, separado de Deus, indignos de toda graça, toda bondade divina. Isso... Pessoal, está tudo errado. Certo? Isso é um espantalho, é uma mentira. Gilberto Santos está dizendo que a apologética pressuposicionalista é quando o teísta, né, ele já supõe com a queda do pecado que o incrédulo é incapaz de crer em Deus, de entender a verdade. Então o teísta ele já parte, né, da pressuposição que o debate não existe, que ele parte da verdade e o ateísta já parte da mentira. Por que isso está errado? Isso está errado porque isso não é a
apologética pressuposicionalista. Isto é um tipo de apologética pressuposicionalista, né? Isso demonstra outra coisa. Demonstra que o Gilberto Santos não tem cognição suficiente para entender outra coisa básica da filosofia, que é a distinção entre o particular e o universal. Se ele estudou em algum manualzinho de apologética, né, essa decoreba de chavão do debate internacional, ele provavelmente só estudou este tipo de apologética específica e ele não tem a menor compreensão da distinção do particular e universal, e ele inferiu que esta apologética específica é por ela mesma o que se chama de pressuposicionalismo apologético. Por que isso está errado? Ele não consegue nem definir o que é pressuposicionalismo. Ele definiu o pressuposicionalismo? Né? Será que nos vídeos dele, que ele fala de apologética transcendental, ele definiu o que é transcendental? Ele nem define os termos. Então eu, por caridade, né, estou explicando a ele, né, não só a vocês, mas a ele, se ele tiver a hombridade e a humildade de ver esse vídeo, para ele aprender alguma coisa, vocês vão entender. Então, o que é pressuposicionalismo? Pressuposicionalismo, primeiro, não é uma apologética, certo? Pressuposicionalismo é um entendimento da história de filosofia que surge depois de Immanuel Kant, mas que já vinha sendo, né, percebido desde de Descartes e etc. Né? Então, o que acontece em Kant? Kant ele vai tentar demonstrar que a razão ela é limitada. E o que delimita a razão? Onde que ela se limita? Ela se delimita em suas antinomias. O que são antinomias? Um sistema antinômico é quando você tem dois argumentos diferentes, ou dois sistemas, ou duas cosmovisões, certo? Que partem de um pressuposto diferente, alcançam conclusões diferentes, e elas são igualmente racionais. Dentro do próprio sistema, elas são perfeitas, elas são coerentes. Você não consegue, dentro desse próprio pressuposto, desse próprio sistema, encontrar problema com autocontradição, encontrar problema com princípio de identidade, encontrar problema com terceiro excluído, entendeu? Ou seja, a análise erística, né, a analítica não conseguiria encontrar dentro desses sistemas nenhuma aporia, mas eles concluem coisas diametralmente opostas entre si, né? Ou seja, tem coisas que você não consegue saber pela razão. Então, quando na história da filosofia se tem este entendimento, né? Ou seja, todo sistema, se uma pessoa ela tem uma conclusão, ela tem um juízo sobre algo. Se você ir perguntando o porquê disso, ela vai tentar explicar o porquê, ou seja, ela dá um predicado. Então, toda proposição, certo? Toda conclusão é seguida, né, de uma proposição anterior que o explica, ou seja, ela é seguida de um predicado. Então, quando você vai retornando predicado de predicado, né, você chega até um ponto em que, quando você chega nesse ponto, e nesse ponto a pessoa não sabe mais dar um predicado, ela não sabe mais falar porquê, né? É nesse ponto aí que a gente diz que é uma petição de princípio, né? Ou seja, você encontra um pressuposto, né, inicial que é assumido como ponto de partida, e que a partir dele todas as outras conclusões elas são racionais, elas fazem, né, sentido, mas que esse próprio pressuposto ele não pode se autoexplicar. É o que a gente chama de petição de princípio. E aí a conclusão se justifica no pressuposto e o negócio vira um sistema fechado, né? Então, só que na verdade todos os sistemas, enfim, todo sistema, seja teísta, ateísta ou o que for, é um sistema fechado. É aqui que parte o ponto do pressuposicionalismo. É perceber que, na verdade, tudo parte de uma pressuposição inicial, que é, né, em si mesma uma petição. A questão do pressuposicionalismo apologético é o quê? No momento que já se percebe que não dá mais para provar Deus, nem pelo teísmo clássico, nem pelo evidencialista,
né, porque em algum momento eles são uma petição de princípio, a gente passa a aceitar. Então vamos fazer o seguinte, a gente aceita que a gente passa de uma petição, não tem problema, até porque você que é ateísta também parte de outra, é tudo petição. Então agora eu vou assumir que eu não tenho como provar Deus, né? O que eu vou fazer agora é tentar demonstrar que somente do meu pressuposto, né, é que a gente consegue alcançar algumas coisas que o seu pressuposto não alcança. Então, por exemplo, é só do meu pressuposto que Deus existe e é bom que eu posso ter juízo moral, que eu posso acreditar que o que está fora da minha mente é real e que eu não vivo uma ilusão, e por aí vai. Então, isso é apologética pressuposicionalista, né? Pressuposicionalismo é toda uma visão da história da filosofia. É aí que você tem o rompimento de toda apologética dita clássica com toda apologética moderna, né? Na clássica você tem a apologética positiva e evidencialista, e dentro delas você tem a ontológica e a cosmológica, e quando surge esse rompimento pós-criticismo kantiano, né, surge a apologética moderna, que se divide em outras, né, ou seja, você tem a pressuposicionalista e a transcendental, mas que eu sinceramente acho que são basicamente a mesma coisa. Você consegue perceber que a transcendental, né, ela é predicada na pressuposicionalista, né? Só que do pressuposicionalismo tem várias formas de pressuposicionalismo, né? O próprio Descartes, né? Qual que é a resposta dele ao gênio maligno? A ideia de que quando você percebe que o que você entende do mundo é uma representação e não o mundo em si, né? Eu posso levar a pressuposição de que um gênio maligno, uma entidade, aprisionou meu corpo em algum lugar, né? Ou talvez eu nem tenha corpo, talvez eu seja só mental, né? Mas que ele tem poder para injetar na minha mente os sinais elétricos que o meu cérebro forma as representações. Como responder isso assim? Isso é um pressuposto possível? É um pressuposto possível. Então, tipo assim, você pode aceitar esse pressuposto, você pode ser um gnóstico, né? A gente vive uma ilusão de demiurgo. Você está dentro desse pressuposto. Entendeu? Só que você pode assumir esse pressuposto, só que você tem que assumir que nesse pressuposto você não pode acreditar na ciência, né, que você formaliza, você não acredita no que você experiencia, né, você não pode acreditar que o que você vê é real. Então esse aqui é o problema. Então, se eu quero acreditar, né, no que eu experiencio é real, se eu quero acreditar na ciência, eu tenho que ter um pressuposto, né, que negue o gênio maligno. E quais são eles? Eu posso supor que Deus, se existe e é bom, não me permitiria viver sobre uma completa enganação. E aí pronto, eu trouxe um pressuposto em que, portanto, o que eu experiencio é real, né? Por quê? O que predica isso? O meu pressuposto de que Deus existe, e não só existe, mas é bom. Percebeu? Quando naquele seu vídeo você fala, como o Alvin Platinga diz, eu posso simplesmente, né, partir do pressuposto que eu confio nos meus sentidos. Mas aí eu te pergunto, por quê? Por que você confia nos seus sentidos, né? O que predica a sua confiança? Você não tem, entendeu? Então você tá numa etapa que não pode ir além disso. Você não consegue explicar o porquê da sua confiança. Então você acha, né, que metafísica não pode ser desenvolvida, você só acredita no que é epistemológico, no que é cientificamente falseável, né? Então você é empirista. E quando traz o problema da fenomenologia, você simplesmente nega ela, evadindo, né, que você parte do pressuposto de que o problema da fenomenologia não existe. E o que justifica esse seu pressuposto? Nada. É exatamente por isso que os apologistas modernos dizem que o ateísmo ele é uma questão de fé. Porque você parte da petição de princípio que, por fé, você acredita no seu sentido. Entendeu o problema? Então, como é que você estudou apologética supostamente por 8 anos, e quer dizer, agora
você não entendeu a raiz da discussão ainda. Você está num debate, né, junto com a Liga Racionalista, em que você nem entendeu os termos do debate ainda, você nem entendeu o que está sendo discutido. Percebe o absurdo? Outra forma de pressuposicionalista, sem ser a cartesiana, é a de Berkeley. Né, o que Berkeley acredita? Berkeley ele vai dizer que o mundo sensível fora da mente não existe, que de fato só existe a representação. Mas a representação na minha mente é por ela mesma a verdade. Por quê? Porque ela é o que Deus quer que ela seja. Né? Ou seja, Deus cria diretamente no meu cérebro a representação. Ele percebe, na verdade, né, que no problema do gênio maligno já está a própria resposta. Se um gênio maligno pode criar representação direto no meu cérebro, né, eu posso supor que Deus também pode criar a representação diretamente no meu cérebro. Então a gente vive exatamente o que Deus quer que a gente vive. Mas isso significa que a gente está vivendo uma enganação e que Deus é mau? Não. Né? Porque se Deus ele é assumido, né, por definição como a verdade, né, e se o que se define por verdade é justamente aquilo que é, porque se deriva da logos de Deus, então se é Deus que cria diretamente a representação, então a representação é a verdade. Essa é a explicação de Berkeley. Né? Tem uma outra, por exemplo, tem uma apologética pressuposicionalista que não é nem uma apologética anti-ateísta, é uma apologética entre protestantes e católicos. Que os protestantes eles vão defender a sola escritura num argumento pressuposicionalista, alegando que quando católicos falam que a gente precisa do magistério, né, que a gente precisa da formalização de um dogma sobre debate de hermenêutica, né, exegética, etc., e que a tradição oral é tão importante quanto a escrita, para os evangélicos, né, e que inclusive a interpretação da Bíblia, por ser uma interpretação humana, pode ter erro se não tiver pautada no magistério, os protestantes da sola escritura eles vão dizer o quê? Não tem erro na interpretação da Bíblia, porque quando você pega a Bíblia e lê, as palavras que estão na Bíblia são representações criadas no seu cérebro pela graça de Deus. Porque Deus é tão bom e ele fez a Bíblia para garantir a infalibilidade de sua verdade, que quando você pega a Bíblia e lê, o que você lê está sendo revelado na sua mente pela graça. E isso é outro pressuposicionalismo. Entendeu? Então, isso que é pressuposicionalismo, meu amigo. Então, assim, para de pagar de intelectual, de fingir que sabe o que é pressuposicionalismo, o que é apologética clássica, o que é apologética transcendental. Você não sabe, você não tem a menor ideia. Como você saberia disso se você não sabe Kant? Entendeu? Então, assim, tá feio, rapaz. Tá feio pro seu lado, tá feio pro David Ribeiro, tá feio pra Liga Racionalista, que, né, porque se eles convidam vocês, supondo que vocês são bons, e claramente não são, aí eu vou trazer o juízo de que, para você saber ajuizar se uma outra pessoa diz é bom ou não, você tem que saber mais do que a outra pessoa. Então, se você alega que essa pessoa é boa e ela não é porque você sabe menos do que ela. Então, vocês todos são um movimento, certo, de apedeutas, certo? É tudo charlatanismo. E viva Cristo Rei. Tá? Em relação ao assunto teísmo, aí eu tenho uma espécie de agnosticismo chamado agnosticismo de cancelamento. O que significa isso? Significa dizer que tanto para os dois lados, quanto para o lado ateu quanto para o lado teísta, existem argumentos tão bons, tão sofisticados, que você tem duas opções de lidar. Ou você estuda toda essa nuance, se aprofunda nisso, compara para depois tomar sua posição, ou você simplesmente suspende a sua descrença.
Como não tenho mais o interesse de me aprofundar, de me graduar em filosofia, meu plano era esse, eu ia me graduar em filosofia, terminar meu mestrado em teologia, quem sabe ter um doutorado e tal, não tenho mais esse plano, agora eu estou vivendo uma nova vida, agora é um novo Gilberto, e esse novo Gilberto agora decidiu criar uma carreira na área de economia. Eu vou estudar economia, eu vou me graduar em economia, eu vou continuar meu sonho de ser professor universitário, só que dessa vez em economia, então eu não... Aí, olha que curioso, tem um vídeo do Gilberto Santos, onde ele assume que abandonou o estudo da apologética porque em um dado momento ele percebeu que ambos os lados têm argumentos racionais para justificar suas crenças, e aí ou você estuda tudo ou você suspende juízo. E aí ele assumiu que parou de estudar e suspendeu o juízo para estudar economia, né? Ou seja, de certa forma ele é um pressuposicionalista sem perceber. Só que ele é um pressuposicionalista que simplesmente escolheu suspender juízo de qualquer pressuposição. Mas se ele assume isso, por que ele está fazendo vídeo, né, quase semanalmente com a Liga Racionalista para ficar objetando o cristianismo? Se ele já assumiu que ele parou de estudar, se ele assumiu que não estudou o suficiente de filosofia e de apologética para tal, então por que ele continua? Por que o canal dele não é só de economia, então? Percebe? É curioso, rapaz. É curioso. Rapaz, muito difícil. Beleza? Então é isso aí, galera. E viva Cristo Rei.